Desde el 2020 hemos asistido a 7 golpes de Estado en la región del Sahel, una parte del mundo que suele aparecer muy poco en la prensa europea y que cuando aparece lo hace cargado de estereotipos peyorativos. Por eso hemos querido analizar en un nuevo programa de Enclave Internacional qué hay detrás de estos levantamientos militares que suelen ser consecuencias de causas y procesos mucho más profundos e invisibles. Por ejemplo, el argumento de la lucha contra el yihadismo ha sido aplicado como una forma tradicional de control neocolonial francés en una región para nuevos actores que también han intervenido, como Estados Unidos, Rusia o China, pero que además de la seguridad, el Sahel está atravesando por intereses de control migratorio, de acaparamiento de recursos y de recursos muy importantes en estos momentos. Es el caso, por ejemplo, del uranio o del oro en Níger, el penúltimo de estos países en haber vivido un golpe de Estado, un país tan rico en materias primas como empobrecido y dependiente del exterior. Menores trabajando en minas sin ningún tipo de medidas de seguridad o siendo reclutados en conflictos armados. Mujeres que sufren en primera instancia los agujeros negros que provoca la externalización de fronteras de la Europa fortaleza. Supuesta ayuda al desarrollo que sirve a otros intereses que nada tienen que ver con el combate contra la pobreza o la desigualdad, como por ejemplo para el control migratorio y la externalización de fronteras europeas. Militares vistos como alternativa a dirigentes políticos incapaces de abordar los desafíos estructurales que sufre la región. Y de fondo, una recomposición del tablero geopolítico y de las injerencias exteriores que convierten al Sahel en otra zona caliente donde dinámicas locales y mundiales se entrecruzan peligrosamente en un contexto internacional de crecientes disputas interimperialistas. De todo esto y mucho más discutiremos en un nuevo programa de Enclave Internacional con Mamadou Ba, investigador de la Universidad de British Columbia, dirigente del movimiento Sorrafismo de Portugal y militante internacionalista de la organización Tupera Vermella. Bienvenidas a un programa más de Enclave Internacional, esta vez para hablar del Sahel, una región que se ha convertido en parte del tablero fundamental de disputa de nuevos y viejos imperialismos. Y para ello contamos con Mamadou Ba, que es investigador de la Universidad de British Columbia, dirigente de Sorrafismo Portugal y miembro de Tupera Vermella de la Cuarta Internacional. Muchas gracias, Mamadou, por estar con nosotros. Gracias, Miguel. Gracias por la invitación y por la oportunidad de poder hablar sobre el tema del Sahel. La verdad es que es una situación compleja, es complicado. Vamos a intentar que en estos 20 minutos más o menos que dura el programa podamos intentar explicar un poco lo que está pasando, o por lo menos animar a que la gente se informe más justamente de esta situación, ¿no? Porque 2 en Mali, 2 en Burkina Faso, 1 en Guinea, otro en Níger y ahora otro en Gabón. Desde el 2020 hemos asistido justamente a 7 golpes de Estado en la región del Sahel. Lo que vemos normalmente en la prensa europea, que normalmente se habla muy poco del Sahel y cuando lo hace es para hablar mal y con muchos estereotipos, ¿no? Y de hecho estos levantamientos, estos golpes de Estado suelen presentarse como una muestra de inestabilidad propia de la región. Pero nosotros entendemos y creemos que hay que complejizar mucho más, que los golpes de Estado suelen ser las consecuencias o la cara visible de fenómenos mucho más profundos. Y quería empezar por ahí, Mamadou. ¿Qué puedes decirnos justamente de las diferentes causas que desembocan en estos golpes de Estado? Sí, son varias las causas, mas podemos intentar, para entender la complejidad de la situación, tentar limitarlos a al menos dos circunstancias. La primera circunstancia es la continuación del neocolonialismo en África. Si
se nós observarmos bem, em todos os países onde ocorreu um golpe de Estado, fundamentalmente, o golpe de Estado ocorreu com as seguintes justificações. A primeira é a degradação das condições democráticas no país. A segunda é o aumento da pobreza, o fosso entre ricos e pobres, a degradação da situação econômica de cada um desses países. Então, podemos dizer que uma das razões principais desses fenômenos, se podemos chamá-los fenômenos, é primeiro o facto de que as sociedades africanas, em geral, já estão muito cansadas da continuação do neocolonialismo e a adesão que nós observamos aos fenômenos do golpe de Estado é uma significativa resposta do facto de que as populações africanas não mais querem continuar subjugadas ao neocolonialismo e qualquer outra alternativa, independentemente da forma que pode tomar, é bem-vinda por os povos africanos. A segunda circunstância é que também essa região se tornou outra vez mais um palco de disputa geopolítica. Não é simplesmente a manutenção de uma certa de um certo poder colonial histórico, com ligações históricas, tipo França com o seu pré-carré, França-África, Inglaterra com o seu espaço anglófono e Portugal com o seu espaço, Espanha com o seu espaço com a Guiné Equatorial. Agora é muito mais complexo, porque há três mais intervenientes na disputa geopolítica no continente. Há a China, há a Rússia e há a Turquia. Não é? Sem falar do mundo dos petrodólares. Então, há uma teia de várias circunstâncias que explicam o fenômeno dos golpes de Estado, porque, na verdade, se nós observarmos bem, a maior parte dos protagonistas do golpe de Estado tem menos de 40 anos. Isso é um dado muito importante. Provavelmente, é o único país em que nós tivemos um golpe de Estado encabeçado por uma pessoa ligada ao aparelho velho da França-África é em Gabão. Mas nos outros países, todos os protagonistas principais têm entre 40, 30, 35 e 45 anos. Isso quer dizer que são pessoas que nem sequer participaram ativamente em discussões políticas sobre a descolonização. É uma nova fase de ruptura com o regime colonial, a ordem colonial. Mas isso também é se observarmos bem, todos os movimentos que estão envolvidos em los golpes de Estado são anti-imperialistas, em certa medida, e são nacionalistas. Agora resta saber se vai ser uma transição entre o anti-imperialismo numa posição muito mais forte como anticapitalista. Essa é uma das dúvidas que nós podemos ter, porque todos os processos de levantamento têm um marco anti-imperialista claro. Agora, como é que se vai reconfigurar esse marco anti-imperialista? Vai tomar um aspecto centralmente anticapitalista, porque o que também suscita as disputas geopolíticas é o neoliberalismo e o capitalismo que quer controlar definitivamente as matérias-primas do continente.
Claro, sobre esto yo creo que hay una cuestión muy interesante que tú dices, y es que hay una dinámica regional. O sea, que no son golpes de Estado aislados, donde hay una dinámica regional, donde hay un fuerte componente antiimperialista. Y en este sentido a mí me interesaría ver si ese componente antiimperialista también es, en cierta medida, panafricanista, ¿no? Claro, porque tú has hablado de un cierto nacionalismo, un cierto neosoberanismo muy vinculado a un rebrote imperialista y extractivista sobre la región. ¿Podríamos estar también ante un rebrote de un panafricanismo vinculado a este antiimperialismo que se está viendo en el Sahel? Absolutamente, pero yo lo he dicho muchas veces desde que empezó la crisis de Mali, para mí, sobre todo cuando se notó una clara división en la CEDEAO con la posición que cada Estado tentó tomar cuando a Francia tentó cercar, encurralar el Mali. Se vio claramente que había una nueva predisposición de articulación panafricanista a nivel, primero, subregional. Mas también, inclusive cuando se llevó la cuestión del Mali a la Unión Africana, hubo una división de los estados africanos. Y parte de algunos países que recusaron la imposición de la intermediación francesa a través de la ONU, tenía una posición claramente panafricanista, porque mesmo que tenham tentado fazer uma solução um pouco militarista, para o meu me parece errada na altura, mas mesmo assim essa posição era uma posição panafricanista. Agora há uma diferença, me parece, entre a primeira crise na região que envolvia o Mali. A diferença é que na segunda fase do golpe de Estado no Mali e na segunda fase do golpe de Estado na Guiné e na segunda fase do golpe, porque todos esses golpes são segundas fases do golpe de Estado. O Mali é um golpe de Estado dentro do golpe de Estado. Na Guiné é um golpe de Estado constitucional que resulta num golpe de Estado militar. No Burkina Faso é um segundo golpe de Estado de um golpe de Estado. Então, toda essa sucessão ela tem a ver com uma reformulação da ideia do panafricanismo. E, sobretudo, porque todos esses protagonistas disseram uma coisa muito importante que passou ao lado das análises da imprensa ocidental e de alguma imprensa ligada ao establishment africano, é que todos decretaram o fim das organizações regionais e subregionais como mecanismos de afirmação anticolonialista. Queriam novos instrumentos internacionais, novos instrumentos geopolíticos à escala africana para redefinir completamente como é que em África se pode organizar a resistência contra a dominação colonial, não colonial. E então há claramente, na minha opinião, uma reformulação do panafricanismo, o renascimento do novo panafricanismo. É claro que não temos que também nos precipitarmos sobre o alcance deste panafricanismo, uma vez que alguns players no xadrez geopolítico africano, como a China, como a Rússia, não estão propriamente interessados no renascimento ou numa reformulação panafricanista. Estão mais numa lógica de disputa geopolítica con a Europa y con los Estados Unidos. Claro, Mamadou, hay una cuestión también que has dicho antes que me parece muy interesante, que es la cuestión generacional de estos golpes de Estado. Y eso conectaría también con una nueva generación también antiimperialista y panafricanista en la región. Pero hay un peligro, que yo creo que es un peligro importante a la hora de cómo se están comunicando y sobre todo de la propaganda que hay en Europa sobre estos movimientos, y es que desde fuera
se ve como una especie de riesgo evidente de que parece que son movimientos autoritarios en contra de democracias formales en África, que generan inestabilidad. Claro, ¿cómo combatimos, y yo creo que esto es muy importante, cómo combatimos este imaginario tan neocolonial que se traslada desde los, y tan paternalista, por cierto, desde los medios de comunicación europeos sobre lo que está pasando en África y en el Sahel? Miguel, la verdad es que toda essa campanha, toda essa propaganda de construção de uma narrativa de diabolização dos novos levantamentos populares em África significam o fracasso do modelo de Estado-nação burguês em África. Isso é a primeira constatação. O modelo de Estado-nação burguês fracassou um pouco por todo lado e fracassou redondamente em África. Mesmo nos países em que o Estado-nação burguês, controlado por uma elite cleptocrata, por exemplo, no caso do Senegal, que era considerado como uma vitrine da democracia, acabou de provar que o Estado burguês, o Estado-nação burguês, ele concentra todos os meios de produção, mas também os meios de repressão. A partir daí, não há nenhuma formulação democrática que possa resistir à vontade dos povos de se libertarem da opressão interna e da opressão externa. E então os golpes de Estado são vistos, na maior parte das vezes, como a única alternativa para a soberania popular, para reconstruir a soberania popular. Evidentemente que isso acontece por uma razão muito simples, porque não há separação de poderes. A democracia é apenas uma farsa, é uma farsa para que uma elite continue a ser os lacaios do Ocidente e do neocolonialismo. E então, o risco, evidentemente também na propaganda, na comunicação pública, é sobretudo quando os próprios movimentos que estão nesse momento a fazer esse levantamento começarem a usar os elementos de linguagem do próprio sistema neocolonial. Né? Tem que se reformular a comunicação. Mas eu acho que a última iniciativa do Níger, da Guiné e do Burkina podem ajudar a desmistificar essa propaganda de diabolização. Porque o fato do Níger, do Burkina e da Guiné terem assinado um acordo a convidar os outros países da CEDEAO a juntarem-se a esse acordo para reformular a própria CEDEAO e para dizer que vão estar ao lado do Níger no caso de haver uma invasão da França ou da dita comunidade internacional, é uma reformulação dessa retórica, né? dessa comunicação. Falta muito fazê-lo porque também o movimento social em África ainda está confrontado com várias debilidades. Né? É preciso que o movimento social volte a ganhar protagonismo nesse novo levantamento e nessa nova fórmula política de combater o neocolonialismo. Ou seja, não pode haver uma solução meramente tecnocrática, como, por exemplo, parece acontecer em parte com a solução do Níger, ou não pode ser também um lifting do que foi o antigo sistema. É preciso que os novos movimentos sociais que estão a surgir, sobretudo que surgem nas margens das sociedades africanas, e que possam finalmente integrar esse movimento e essa dinâmica. Em alguns países está a acontecer, porque, por exemplo, no Tchad há uma movimentação muito forte que vem diretamente da pressão popular. No Senegal, exatamente a mesma coisa. Na Guiné-Conakry, exatamente a mesma coisa. Então, eu acho que é possível que, a partir das bases populares, das reivindicações mais básicas, nomeadamente acesso à água potável, acesso à saúde, reivindicações de caráter universal, possam fazer com que a influência da massa popular tenha um impacto sobre o rumo que esses levantamentos estão a ter no continente.
Claro, hay un elemento que también me parece fundamental, que se ha argumentado mucho en el Sahel para justificar la presencia militar neocolonial, que es la cuestión del yihadismo, ¿no? Claro, yo pude estar en Níger y ver, por ejemplo, una de las bases en Agadez más importantes norteamericanas en África, ¿no? Tenemos, evidentemente, a Francia, vemos cada vez más presencia de Rusia a través de Wagner o incluso de China, ¿no? Más allá de la justificación del yihadismo, ¿qué es lo que ha convertido al Sahel en ese patio trasero de las disputas neoimperialistas actuales, ¿no? Porque llama la atención. Sim, não, e é também a prova do cinismo político do Ocidente relativamente à gestão geopolítica das crises que o próprio sistema provoca para justificar o saque das matérias-primas. Toda a gente sabe, não é segredo para ninguém, que todos os movimentos jihadistas que surgiram desde 93 até agora, todos eles, ou a maioria deles, tem financiamento ocidental. Todos eles, ou a maioria. Ou França, ou Estados Unidos, ou Inglaterra, maioritariamente. São esses três países que financiam o surgimento de movimentos jihadistas naquela região. Isso é um segredo de polichinela. E por que o fazem? Fazem-no com dois objetivos. O primeiro objetivo é fragilizar os Estados nas negociações para a fixação dos preços na exploração das matérias-primas. Quanto mais houver uma ameaça jihadista para tomar conta, supostamente, para se acaparar dos recursos, mais se justifica a presença militar nesses territórios e mais se justifica a imposição de preços e do modelo de extrativismo das matérias-primas. No Senegal é o que está a acontecer nesse momento. O regime encontrou um argumento para justificar a ditadura que está nesse momento no Senegal, que é dizer nós estamos aqui cercados por uma cintura de fogo jihadista que quer tomar conta do petróleo e do gás que vamos explorar agora. Se deixarmos o poder cair nas mãos de radicais de esquerda, o que vai acontecer é que eles não vão poder controlar a chegada dos jihadistas e então os jihadistas vão tomar conta dos recursos naturais. Ora, tudo isto é uma instrumentalização, é uma manipulação do próprio Ocidente. É uma narrativa construída para justificar duas coisas. Primeiro, presença militar, do ponto de vista geoestratégico. Segundo, controle total da maneira como se devem extrair, explorar os recursos naturais. E os jihadismos, claro que não devemos desvalorizar. O jihadismo existe. O jihadismo é simplesmente também de outras consequências, nomeadamente desigualdades territoriais, controle do território, reformas agrárias fracassadas. Tudo isso tem a ver com também o surgimento do jihadismo. Uma injustiça crônica herdada da formulação administrativa e política do colonialismo, na forma como é gerida os recursos, são geridos os recursos naturais do país, as riquezas e, sobretudo, o fato de os países estarem sempre desigualmente organizados administrativamente, em que nós podemos ir no interior dos países, retirar, extrair os recursos, alimentar as elites e deixar o resto do povo a morrer à fome. De hecho, hemos hablado bastante de la cuestión de las materias primas, del neoextractivismo neocolonial, no solo evidentemente de Occidente, mayoritariamente de Occidente, pero también Rusia y China y Turquía, por cierto, como decías antes, cada vez juegan un papel más importante, pero hemos hablado poco también de una cuestión que me parece fundamental, que es la importancia que ha cobrado la externalización de fronteras de la Unión Europea también sobre el territorio del Sahel, ¿no? Níger, por ejemplo, que el golpe de Estado que hemos visto en agosto. El 80% de las personas africanas que llegan a Europa
por el Mediterráneo pasan previamente por Níger, que se ha convertido en un espacio muy importante del control migratorio y muy dependiente de la ayuda al desarrollo de la Unión Europea. Una ayuda al desarrollo que está condicionada al control migratorio y que, por cierto, Intermón Oxfam hace poco acaba de hacer un informe que ha denunciado que sería ilegal la vinculación, según los propios tratados de la Unión Europea, la vinculación de la ayuda al desarrollo con el control migratorio como se hace ahora con el instrumento del INDICI. Pero ¿qué papel ha jugado eso en la militarización del Sahel, la cuestión del control migratorio? En una percepción también por parte de estos países de falta de soberanía. Yo recuerdo salir de Dakar, en el aeropuerto de Dakar, pasar el control de pasaportes del gobierno senegalés y de repente encontrarme con un control de pasaportes nuevo que era de Frontex. Y tú decías, pero no estamos en Senegal. Claro, esa percepción, ¿cómo ha influido también sobre este neopanafricanismo, neosoberanismo y qué importancia ha tenido también en estos golpes de Estado? Toda a forma como a gestão da mobilidade é feita no continente africano, nomeadamente naquela região, é uma espécie de laboratório político de como é que a externalização das fronteiras só pode ser feita através da sua militarização. É a consequência direta da externalização para fora da Europa, das fronteiras. E é um laboratório para testar várias soluções que combinam externalização, militarização das fronteiras e, sobretudo, para reformular, inclusive, todo o traçado soberano que existe no continente africano. Mas isso acontece porque as elites africanas, elas próprias, são cúmplices e querem usar a sua juventude, que a África é o continente mais jovem, um dos continentes mais jovens do mundo. E o fato do seu povo, a sua população maioritariamente ser jovem, isso quer ser transformado, inclusive, numa moeda de troca das trocas económicas, das relações bilaterais económicas. E isto está visto, é aí também onde prospera claramente, por exemplo, os movimentos jihadistas. Onde é que estão a recrutar mais pessoas? É na camada jovem, não é? Nessa camada jovem completamente desamparada, desesperada, sem nenhum horizonte à sua frente, uma vez que os escassos recursos económicos que os países dispõem estão completamente controlados pelas elites. E é exemplo prático para mim, é o maior exemplo de que a independência ainda não foi conseguida no continente africano. Não há soberania no continente africano, porque o fato de eles transformarem a mobilidade humana numa mercadoria, foi o que a União Europeia fez com o continente africano. É transformar a mobilidade humana numa mercadoria e colocá-la no estrito registro das trocas comerciais. Não é? Significa que nós continuamos numa lógica colonial muito forte, que é continuar a ver pessoas africanas como coisas, como matéria-prima, né? A qual nós podemos transacionar, fixar modelos e modalidades de transação. E isto outra vez, mostra que a necessidade de nós todos apoiarmos, claro, com as reservas devidas, todo o tipo de levantamento popular que nesse momento possa surgir no continente africano. E eu acredito que, eu não vou falar em primavera, acho que é muito cedo para falar em primavera africana na África subsaariana, mas há uma coisa que eu tenho a certeza, é que eu tenho absoluta certeza de que o que começou com o Mali e está a continuar nesse momento com o Gabão é irreversível. Agora, quais são as formas que esse processo podem tomar? Isso vai depender da capacidade que esses movimentos tiverem em adaptar-se às reivindicações populares, né? E que não sejam só instrumentalizadas pelas disputas geopolíticas através dos vários players internacionais, nomeadamente a China, a Rússia, a Turquia e, em certa medida, Israel também, mas Israel joga claramente do lado ocidental, né? Nesse momento, quem está a treinar as forças de segurança
de vários países africanos para a repressão, para o controle do território, para a divisão territorial, é Israel. Israel está presente em vários países africanos a treinar os militares, os agentes de segurança, para exercerem a mesma coerção que Israel e o seu exército colonial invasor exerce sobre os palestinianos. Então, eu acho que o sucesso ou as possibilidades desses levantamentos vão depender muito da capacidade que as suas lideranças tiverem em articular esses levantamentos com as reivindicaciones populares. Pues la verdad es que me quedaría muchísimo más hablando contigo, Mamadou. Yo creo que ha sido muy interesante, pero como te decía, tenemos un tiempo limitado y justamente con esto me quedaría, ¿no? Con lo último que has planteado, yo te quería preguntar justamente qué podemos esperar y yo creo que lo has respondido de una forma fenomenal. Muchísimas gracias y gracias también a todas vosotras por habernos seguido un día más, un programa más de Enclave Internacional, esta vez para hablar del Sahel.